Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Tropa Dercy. Eu sou o André e tudo é questão de ponto de vista. Sim, meus amigos, é com a bandeira vermelha hasteada ao fundo que eu tenho a missão de convocar a tropa para essa grande missão ao nosso partido da Tropa Dercy. Convocando primeiro meu camarada, responsável pela parte acadêmica da tropa, Mikhail Henrique Nikovic. Salve galera, Mark Miller fazendo acreditar que o socialismo pode dar certo. Dando continuidade à convocação dessa tropa de hoje, aquele que tem um grande patamar aqui no nosso partido, o responsável por toda a censura da tropa, Stanislav Pedronov. Fala galera, esse podcast aqui é meio inútil, né? Que a gente vai falar e no final parar no mesmo lugar. E agora convocar o meu camarada responsável por fazer toda a sessão de espionagem nos países do Oriente Médio, Olanov Robertnikovic. E aí, seus comunas, aqui é o camarada Roberto. Preparem a cana e os pregos. Vamos entre a foice e o martelo. Maravilha, meus amigos! Claro, nós estamos brincando. De longe, nós não somos nem comunistas, nem socialistas, somos somente rapazes latino-americanos. Somente vermes. o verme, ele é tipo o fruto puro do capitalismo, né? Não tem nem como a gente negar isso. Sim, vamos falar de Superman entre a foice e o martelo, que todos nós aqui e as crianças gritando ao fundo agora, estamos felizes demais pelo esse relançamento da Panini, talvez aí uma das que mais a galera pediu mesmo, né, pra Panini tá relançando, e ela com muito custo aí, já vem há uns 3, 4 anos aí, falando não, vai sair, dessa vez saiu, dessa vez quando eu acho que o pessoal desistiu que ia sair, ela veio, e dessa vez nada melhor do que falar aí dessa, ao meu ponto de vista, um clássico do Super-Homem, que é Entre a Foice e o Martelo. Pra mim é a melhor história do Super-Homem até hoje. É uma das melhores. O Superman não tem só história ruim não, Pedro. Não, não, então, mas eu tô falando, essa é a minha favorita. Tá. Eu também gosto muito dela, hein, cara. Vamos aproveitar então que esse quadrinho acabou de chegar em nossas mãos até, né? Pra falar a verdade. E vamos destrinchar essa belezinha. Então, galera, antes de mais nada, quero deixar aqui o meu alerta a vocês, o alerta da tropa, que se você ainda não leu Superman Entre a Foice e o Martelo, o nosso recado aqui hoje é spoilers, galera. Então, se você não leu, leia e depois dá o play. Certo, senhores? Certo. É isso aí. Maravilha, então vamos lá. I offered them utopia, but they fought for the right to live in hell. Never underestimate the power of the human mind. Ok, então, senhores, vamos lá, então. O que eu gostaria aqui, pra gente começar o nosso podcast de hoje, quem sabe aí, a primeira vez que ele foi publicado? Então, o quadrinho ele foi publicado lá nos Estados Unidos em 2003, né? Que no Brasil, essa agora desse ano foi a terceira publicação, todas pela Panini. Em 2004 ela lançou em formato minissérie, né? Grampeado aí, em 3 edições. E em 2006 ela lançou uma edição aí encadernada em capa cartão. Aí, meu, com mais de 10 anos aí a galera pedindo relançamento e nada. Finalmente esse ano eles lançaram essa edição bonitona aí que eu acabei comprando, né? Acho que todo mundo comprou. Eu já tinha outra versão, não ia pegar, mas não resisti, cara. Quando eu passei na loja e ela tava lá olhando pra mim, eu tive que trazer ela pra casa. Eu te vendi essa, eu troquei com você essa daí da capa grampeada, né, Pedro? Foi. Eu tenho a edição americana da Entre a Foice e o Martelo. Você vê o nível aí do comprei verme. o nível de vermice, velho. E eu é que sou o Verme Master, né? Então, senhores, vamos falar agora quem são os papais dessa beleza, né? Eu já falei aí de início que o roteirista aqui é o Mark Miller, né? Isso. E é um time de pessoas que fazem dos desenhos, né? Sim, o Mark Miller nos roteiros, o David Johnson como artista da primeira edição e o Kilian Plunkett na segunda e na terceira edição. O Kilian Plunkett, ele quase não tem trabalho assim, ele é
limitado, tem poucas coisas lançadas aqui. Eu gosto dele porque ele é um dos desenhistas de um HQ favorita minha, é o Soldado Desconhecido, lançado pela Vertigo. E o David Johnson é figurinha carimbada, ele é o arte finalista, colorista, letrista do Sem Balas. E o capista também, né? Todas as capas do Sem Balas. Todas as capas do Sem Balas. Verdade, Beto, verdade. Ele chegou a ganhar um Eisner já pelas capas, né? Do Sem Balas em 2002. Se você for ver, ele também fez bastante capa para as edições Max do Justiceiro, Deadpool, lançado aqui. Trabalho dele como arte, lançado aqui, o que eu tô lembrado é do Coffin Hill, sabe? Aquele Crimes e Bruxarias, né? Só saiu uma edição, né? Infelizmente só saiu uma. E o Millar interessante, que a gente tá falando aqui, Entre a Foice e o Martelo, é como ele consegue colocar essas questões políticas nos super-heróis, né? Se você for fazer uma comparação, o próprio Supremo, ele também dá um cunho político, né? Pro contexto da história ali, né? A criação dos Vingadores, lá que são os Supremos. As maiores obras dele tem esse contexto político aí junto dos super-heróis, né? Tanto Supremos quanto Guerra Civil, né? Que também é com ele. Apesar de que Guerra Civil devia ter uma bancada junto com ele escrevendo, né? Não podemos esquecer do Authority, né, gente? Ele não ele não foi um dos idealizadores do Authority, mas foi o cara que pegou assim que o Warren Ellis saiu da HQ e ele deu continuidade, né? Então tem toda a mão dele lá, a partir do segundo volume, né? Que é quando ele e o Frank Quitely assumem a HQ, ele dá toda o viés maluco dele vem à tona todinho no Authority. Bom, eu queria ressaltar uma coisa aqui também, pra gente fazer jus também a outros dois artistas aqui, que é o Andrew Robinson. Outro cara, o Alden Wong, também tá acreditado aí no capítulo 2 e no capítulo 3 também. Eles estão acreditados como artistas, né? Então esses caras devem ter desenhado alguma coisa ou arte finalizado alguma coisa. Mas pra mim, um cara que eu tenho que tirar o chapéu mesmo é o Paul Montz, que fez as cores, né? Porque o cara fazer uma colorização linda que é desse quadrinho, realmente esse cara merece alguns méritos. Se você pegar, e mesmo que tenha 4 artistas, você não consegue pegar e prestar atenção que a arte tem uma diferença muito grande entre elas. Elas usam mesmo aquelas cores mega chapadas. Lembra muito o jeito que era visto a União Soviética no contexto da Guerra Fria. Tudo muito chapado, muito... tudo, as cores são todas azul escuro, verde escuro. E quando muda pra Metrópolis, para os Estados Unidos fica tudo mais claro. Sim, exatamente. No lance da União Soviética, é tudo muito mais duro, né, cara? É tudo muito mais rústico. E nos Estados Unidos eles dão aquele ambiente clean e até os planos eles são mais abertos, né? Na União Soviética, em qualquer lugar é tudo muito mais fechado, é um plano mais fechado. E foi pros Estados Unidos, tudo fica mais aberto, né? O plano tá tudo mais aberto. Então, isso eu acho, assim, de um tino muito, assim, é muito tênue, mas muito caprichado, cara. Um dos grandes pontos, pra mim, ao meu ver, desse quadrinho, é que tanto a arte, como a colorização, a arte finalização, tudo isso, ele tá muito bem balanceado, exatamente como o roteiro do Mark Millar. Por quê? Porque, ao meu ver, pelo que eu já li de Mark Millar, talvez seja o quadrinho mais pé no chão do Mark Millar. Não sei o que vocês acham, mas essa é a minha opinião em relação ao que eu já li de Mark Millar. O Entre a Foice e o Martelo, ele foge bastante do jeito que ele escreve, né? Ele já tinha falado que ele é fã do Superman, nunca negou isso, e é engraçado que não é a primeira vez que ele escreve o Superman. Ele já chegou a escrever a revista de linha do Superman no começo dos anos 2000, entre fase anos 2000 e década de 90, ele chegou a escrever um pouco do Superman naquela época, que era tudo muito maluco. Você não sabia. Eu acho que em relação a exageros das obras deles, do próprio universo Millar, né, realmente aí o André falou e tá correto. Entre a Foice e o Martelo, ele tá bem contido, né? E dando aí só um complemento, né? Na primeira edição, que é a primeira parte, que é dividido, o David Johnson desenha sozinho e o Andrew Robinson é o arte finalista. A partir da segunda e terceira parte, além do arte finalista ser o Robinson, é o Alden Wong também ajudando. E é a mesma coisa, os desenhos. Continua com o Johnson, mas com a ajuda lá do Kilian Plunkett. Boa, Betão, maravilha! Bom, só frisando uma curiosidade aqui que eu tenho, é que recentemente no Instagram rolou uma
uma hashtag, como se fosse uma corrente aí pela galera que gosta de quadrinho e divulga, né? O pessoal me marcou pra falar sobre quadrinhos que poderiam ser, hipoteticamente, virar um filme. E, cara, Entre a Força e o Martelo, ele é praticamente pautado pra ser um filme, né? Impressionante, cara. Ele é como se fosse um storyboard, né, senhores? O Mark Millar, ele tem muito desse... A maioria dos quadrinhos deles já são escritos meio que pensando numa adaptação, né? Mas já tem papo de que ia rolar adaptação de Red Son, mesmo pra animação. Red Son Entre a Foice e o Martelo, né? Desde antes de 2010, não me lembro a data agora, mas já rola faz tempo o papo de adaptação. E surgiu de novo, se eu não me engano, esse ano, um papo de que querem fazer um filme. Eu acho difícil, hein, que eles façam essa adaptação, pelo menos em filme. Agora pra animação já é mais provável, né? Vendo aí as últimas que a DC tem feito. Esse assunto voltou à voga quando o Mark Millar e o diretor do filme Kong, A Ilha da Caveira, o Jordan Voight lá, ele pegou e falou que ele estava disposto a pegar e dirigir um projeto baseado no Entre a Força e o Martelo. A gente tem que pegar e pensar também que a DC a Warner criou esse novo logomarca, a DC Filmes. Velho, é uma mão na roda isso aí. Pode sair 1 milhão de coisas boas, como pode sair 1 milhão de coisas porcaria. Fato. A gente não sabe o que eles vão pautar para poder pegar e criar esse não universo deles, vamos dizer, expandir o multiverso deles com várias coisas. Eles têm obras fantásticas, se podem virar filmes tranquilos. Viu? Exatamente. Eu não acredito que Entre a Força e o Martelo vire um live action. Eu acho muito, mas muito difícil, senhores. Mesmo porque o Superman, ele ainda não tá consagrado, ou ele não tem uma base ainda, como teve o do Christopher Reeve, né? Esse novo Superman, infelizmente, apesar de eu gostar, vou ser apedrejado por alguns e aplaudido por outros, mas apesar de gostar dessa nova persona aí do Superman, ele ainda não tem essa base para você distorcer a imagem dele. Eu acredito que se for pras telas, ele vai por animação mesmo. E isso é o que eu acredito. O mais próximo que a gente vai ver aí dessa série na telona é provavelmente aquele sonho do Batman vs Superman mesmo, né? Eu ia comentar exatamente isso daí. I offered them utopia, but they fought for the right to live in hell. Never underestimate the power of the human mind. Então, também gostaria de falar de onde o Mark Millar tirou a inspiração dele para criar o Entre a Força e o Martelo. A história que ele falou foi que quando ele tinha 6 anos, ele leu a HQ do Superman 300. Ele leu essa HQ e ela conta meio que uma realidade alternativa, onde o Superman cai na Terra, só que ele, em vez de cair na Fazenda dos Crentes, ele cai no oceano e começa uma briga da União Soviética e dos Estados Unidos. Quem chegar primeiro toma conta dele e os Estados Unidos chegam lá, cuidam dele como se fosse um soldado e tal. Ele é criado por um general, se eu não estou enganado. Aí a partir daí tem toda uma mudança na origem do personagem. Tem até o momento em que ele abandona o uniforme, meio estilo o Homem-Aranha faz quando ele perde alguém, que ele não consegue impedir que a pessoa morra. E mais pra frente ele consegue voltar, ele ganha confiança e se torna um ícone de novo. Tem uma certa diferença da cronologia normal. É mais ou menos isso. É muito similar com a ideia do Entre a Força e o Martelo, mas muito menos sombrio. Então é uma história toda coloridinha e tal, toda cheia de frufru, como eram as histórias da década de 70. E foi daí que ele tirou a inspiração dele pra pegar e criar essa HQ. Nossa, moleque já desde 7 anos, sério. Mas eu vi que também ele começou a escrever no início dos anos 90 já, né? Essa história, 92, sim. 93. Porra, ele teve 10 anos aí pra escrever, tá explicado aí porque que o final foi bom, né? Exatamente. Não, o final foi bom porque não é dele. Tem essa também, né? Eu só gostaria de falar a impressão que eu tive a primeira vez que eu li o Superman Entre a Foice e o Martelo, que assim, pra mim foi um choque, porque eu não gostava de Superman e até então eu nunca tinha lido uma história cativante do Superman. Então, não conhecia nada sobre o comunismo também, foi assim uma coisa que me fez ir atrás do assunto, né, pra conhecer um pouco mais.
mas foi impactante ao ponto de eu falar assim, nossa, eu tinha uma besteira em pensar que o Superman não poderia ser bem escrito. O Mark Millar, assim, jogou isso na minha cara e falou assim, ó, o personagem é muito bom, não fique com esse preconceito. Exatamente. Eu sou um cara que deixo muito claro pra todo mundo minha opinião em relação ao Super-Homem. E ele é o tipo de personagem pra mim que o jeito que ele é retratado, o jeito que ele é escrito, é muito difícil, cara. Você não tem tantas coisas boas e ele é o primeiro super-herói de todos os tempos. Porque ele já foi criado hiper mega power, entendeu? E isso me incomoda um pouco. Que o Mark Millar faz aqui desmistifica tudo, cara. Ele trouxe o Super-Homem a outro nível. Leu Entre a Força e o Martelo recentemente, tá querendo me fazer revisitar outras obras do Super-Homem que eu deixei ali, que eu li e falei, puta foda, deixei de lado, porque sabe quando você olha, eu terminei o quadrinho e falei, puta, que personagem foda, e vocês conseguem entender esse sentimento? Falar, puta, que personagem foda, porque ele foi bem escrito, né? Ele foi muito bem escrito. Na minha opinião, essa é a impressão que eu tenho quando eu li o quadrinho. O Superman ele sofre do grande mal de, na mão, dependendo do roteirista que ele cai, ele sofre de burrice crônica, né? O Superman fica emburrecido no nível épico pra pegar e ser derrotado por... Pô, mano, cara, velho, não me entra na cabeça que ele tem inimigos como o Homem Brinquedo, o Galhofeiro, essas coisas assim, velho. Galhofeiro, o nome já diz. Merda, velho. É muito merda, mano. E quando ele pega e consegue ou cai na mão do roteirista competente, pô, puta que eu pariu, né? Você peça, é só você pegar e ver quando o Mark Waid escreve ele, o Grant Morrison escreve ele, só essa história é boa, meu. Esse é o ponto. Agora quando ele cai na mão de cada Zé Ruela aí, fica complicado. Você pega que na maioria das histórias boas dele, ele acaba virando vilão, né? Porque realmente, com o poder que ele tem, fica sem graça, né? Então ele acaba virando meio que ditador em todas as histórias em que ele resolve usar o poder dele de verdade, né? Você tira por base o 952, Pedro. Superman do 952. Tem que falar, André. O Superman dos 952, ele é uma bosta. É um personagem ruim, ele é muito fraco, nem o Grant Morrison salvou ele. Só que daí você pega o personagem no final da vida dele, o cara, como é que é o nome do escritor? Puxa, ele me fugiu. Você vai falar do Lois e Clark, né? Não é não é da fase do Dan Jurgens ainda, não é. Eu esqueci, não é Paul Cornell, caralho, como é que é o nome do cara? Pra você ver como é tão ruim, cara, que não vale nem a pena lembrar, cara. Não, eu sei, mas assim, o cara escreveu 6 edições do Superman dos 952 e foi melhor do que as outras 50 edições que existiram. Só que ele escreveu no final da vida do personagem. Ou seja, quando o cara é um bom escritor, ele consegue salvar até um personagem que tá fadado ao fracasso. E esse que tá usando calça jeans, camiseta justa e cabelo raspado. E não tem como salvar isso, cara. Outra coisa que eu sempre converso aí com o camarada Pedro, em off, é que as melhores histórias do Superman são geralmente fora da cronologia, né? São nessa ideia do túnel do tempo. Você pega o Superman Entre a Força e o Martelo, Identidade Secreta, por aí vai. A maioria não bate dentro da cronologia do personagem. I offered them utopia, but they fought for the right to live in hell. Never underestimate the power of the human mind. Maravilha, senhores. Então, vamos direto ao ponto. Vamos falar agora somente da HQ. Gostaria de chamar meu camarada Beto. Ô, Beto, eu tô até curioso. Tô realmente curioso. Eu tô com medo. Estou abrindo meu coração aos nossos ouvintes e dizer que estou curioso a saber uma breve sinopse do quadrinho aí. Betão, inicia o quadrinho pra gente. Vamos lá, eu queria deixar bem claro que o Superman Entre a Força e o Martelo, ele é exatamente dividido em 3 partes. Assim como foi lançada a minissérie aqui, ele tem o início, o meio e conclusão. Logo no início da história, a gente está ali no meio do início da Guerra Fria, né? Fim dos anos 40, começo dos 50.
Então, o anúncio de uma nova arma pela União Soviética. Os Estados Unidos entram em choque. Um Superman, um homem alienígena, né, de origem alienígena, é revelado pela União Soviética como a arma muito mais potente do que uma bomba atômica. Isso cai nos ouvidos do Lex Luthor, que seria a mente mais brilhante do mundo até então, nos Estados Unidos, e ele aceita desenvolver um projeto para barrar essa arma soviética. Então, logo de cara, nós vemos Stalin criando o Superman como uma espécie de sucessor e apadrinhando, né, como aquela arma que vai deixar a União Soviética na frente de qualquer nação mundial no momento. Então, o Superman aqui é revelado como um ser infantil, né, que ainda ele está em crescimento, ele está aprendendo sobre o mundo, ele está tentando ajudar tudo de uma certa forma, né, e o Stalin sempre colocando ele como o símbolo principal, né, da União Soviética para poder, vamos dizer assim, incumbir o comunismo no mundo todo. E antes dessa primeira conclusão, o Stalin ele é assassinado, ele é envenenado. Aqui nós temos um conflito entre história e ficção. Na história real, na verdade, o que é Stalin, ter um Superman, né? Ele sofre um AVC e aquele é envenenado. E como o camarada Pedro citou, Stalin é uma palavra russa que significa exatamente homem de aço. Homem de aço, então, exato. O homem de aço vai ser substituído exatamente por um outro homem de aço. E o Superman, ele não quer esse posto, mexer com política, ele quer salvar pessoas, ajudar, né? Só que ele entra num conflito que ele vê pessoas ao seu redor, né, próximo da onde ele nasceu, precisando de ajuda, e ele sabe que ele estando no poder, ele vai conseguir ajudar muito mais ou deixando outra pessoa suceder, né? Um outro sucessor possível é um filho do Stalin, fora do casamento, que até na vida real o Stalin teve vários filhos, né? E esse filho, ele, assim como parâmetro também como um dos filhos do próprio Stalin, ele tem problemas de alcoolismo. E uma das cenas, a gente vê ele lembrando uma família, pai e a mãe, que ele assassinou na frente de um garoto. E ele fica muito perturbado pelo olhar que o garoto jogou em relação a ele, né? Então, mesmo ele atirando, esse garoto não demonstra, assim, dor, nenhum tipo de sentimento que uma criança por volta de 10 anos sentiria, né? Então ele tem um arrependimento, ele entra no alcoolismo de uma forma assim muito extrema, por causa desse fato que ele não é esquecível. Essa parte aí eu não achei que é alcoolismo não, cara, que mostra ele bebendo a garrafa lá. Não, é sim, Pedrão, tanto que assim, vamos dar só um ponto, né? Tem a garrafa, né, que ele joga e depois ele já tenta o suicídio logo em seguida, né, que o Superman também não permite isso. Então ele acha que pode fazer alguma coisa, decide e fala, vou tentar ajudar a fazer alguma coisa de bom, né, por isso, naquele momento, né. E agora, nessa primeira parte, o Superman ainda tem um conflito pelo Bizarro, que foi criado pelo Lex Luthor, né? Ele acaba derrotando o Bizarro, entra num pequeno conflito ali filosófico, né? Na parte final, mas o grande fechamento dessa primeira parte é quando ele decide se tornar o sucessor de Stalin, e o último quadro do quadrinho é ele entre a imagem de Stalin e Lenin. Ele fica numa posição muito parecida com os dois, com a cabeça erguida, aquela mão estendida típica de um ditador, e para quem notou, ele usa uns braceletes de ferro. Sim. O que pode dar a entender é que ele vai controlar a nação com mãos de ferro. Talvez seja uma referência, né? Ou talvez, até porque na próxima parte ele não usa mais esses braceletes, pode ser que ele conseguiu quebrar essas amarras, né? Que o prendiam. Olha só. Ao fundo está tocando palmas, cara, que...
Betão foi profundo. Espetacular essa introdução aí, principalmente, na verdade, ele já fez praticamente o primeiro arco do quadrinho. Eu gostaria de colocar algumas ressalvas, e as primeiras ressalvas que eu tenho pra colocar aqui, senhores, é exatamente a sutileza e a genialidade que o Mark Millar vai conduzindo o quadrinho. Já colocando em diversos pontos, ele tá, além de adaptando esse conto, trazendo, porque eu já começo a ver a sutileza, porque Mark Millar, ele não é russo, senhores. Ele não é nem um pouco russo. Só que todo lado que ele tá colocando, o lado soviético, ao meu ponto de vista, ele não coloca os soviéticos como vilões ali. Eu não vejo isso. Eu não consigo sentir isso. Ver assim, nossa, os soviéticos são vilões. Muito pelo contrário, os americanos são muito mais malucos que os soviéticos, entendeu? Tudo bem, a gente vai pegar alguns arcos que é óbvio, um regime desse daí só vai dar merda. Só tá mostrando que quem tá lá no poder tá bem vestido, tá bem nutrido, sabe? Tá tudo muito gala. E quem tá lá embaixo, que é a amiguinha do super-homem da fazenda, tá, desculpem o dom da palavra aí, tá fodido. Quem não tá ali na elite, tá fudido, tá na merda, entendeu? Mas, tá na fila pra pegar comida. Mas ao mesmo tempo, eles já mostram também que quem pensa diferente deles, eles eliminam, né? Também tem esse ponto. Sim, porque é um regime, né? Exato. E do outro, em contraponto, ele tá mostrando os Estados Unidos também desregulado. Só que até então, os dois estavam no mesmo nível, até isso a gente vai pro segundo arco, até o Super-Homem assumir a parada toda. Ou seja, o legal que eu quero colocar aqui são as pequenas nuances ao universo DC que o Mark Millar vai colocando. Tá todo mundo ali, senhores. Ao decorrer da HQ nós vamos ver. Então o Betton falou muito pouco que outro cara que rouba esse quadrinho de assalto é o Lex Luthor. Outro personagem. Verdade. Outro personagem que não é tão bem escrito, e quando alguém pega na mão alguma coisa e resolve fazer o personagem andar, ele é como Coringa, sabe? Ele é como Coringa. Ele é o Coringa do Super-Homem, né? O que o Coringa é pro Batman, o Lex Luthor é pro Super-Homem. Ou seja, o Lex Luthor, ele tá muito bem. Inclusive, chega a me chocar, assim, ver que o cara já, o Mark Millar já chutou a boca do balão, já apresenta a Lois Lane como Lois Luthor, né? Ela já é casada com o Lex Luthor. Aí você, puta que pariu, já assim, cara? Pô, peraí, mano. Pô, isso aí é só no terceiro filme, né? Já começa logo de cara, né? Um negócio que é legal que você falou, assim, que já mostra os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, na verdade, o pessoal nem é tão louco, né? Quem é louco ali mesmo é o Lex Luthor, que mostra que ele não se importa com ninguém, né? Ele tem a cena que ele ataca um satélite no meio de... Deve ser, acho que é... No meio de Metrópolis. No meio de Metrópolis. Só pra ver se... Só pra atrair o Superman e sem se importar com ninguém, né? Só discordando um pouquinho só, Pedrão. Quem financia o Lex Luthor? Então, tem um detalhe que... É a cena que... É os Estados Unidos, brother. É os Estados Unidos. Não, então, eu não concordo. Não, é porque... Eu não concordo, André. Quando ele... 2 páginas... Eu tô com o quadrinho aberto aqui pra não falar merda. 2 páginas antes desse acontecido, ele entrega um papelzinho com uma fórmula pro cara e fala assim, ó, toma aí, ó, pra você equilibrar o orçamento do país. Toma aí a fórmula pra você ficar de boa lá. E aí ele entrega isso pro presidente. Então, ele tá se financiando, na verdade. Tipo assim, os Estados Unidos se mantêm até hoje. Ele é a única, além do Chile que ainda é capitalista, né? Depois eles nem citam o Chile mais. É a única economia que ainda não quebrou, e é tudo graças ao Lex Luthor. Então, Lex Luthor. Ele tem o país na mão, né? Pedrão, só acrescentando, o personagemzinho que o Luthor entrega o papel do orçamento é o Jimmy Olsen. Sim, botar só uma ressalva que o Pedrão, você tá certo dessa vez. Então, eu retiro o que disse, senhores. E outra coisa, né? É mostrado também na primeira edição que, além de um completo maluco, o Lex Luthor ele também é um assassino, né? Sim. O legal é assim, são 2 jornadas aqui. É isso que eu tô querendo já colocar pro 20, para entrar nessa jornada com a gente. Nós vamos acompanhar 2 jornadas de evolução. E o legal é o seguinte, é construção e desconstrução. De um lado nós estamos construindo e do outro nós estamos desconstruindo. E aí, senhores, que é a sacada essencial desse quadrinho, é que quem é que tá sendo construído e quem é que tá sendo desconstruído. Porque nós temos os 2 lados. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? E isso é que ele vai apresentando pra
pra gente ao longo dos quadrinhos. Mas aí o camarada Henrique colocou uma ponta aqui, que é o ponto que eu tava colocando e que é isso que eu queria trazer de vocês. É o lance da paixonete, o romance entre o Super-Homem e a Lois Lane. Tem isso ali, é bem sutil. Um olhar dos dois, uma fala do próprio Super-Homem, né? Mais pra frente ele fala de novo. Eu tenho, nesse primeiro capítulo, eu tenho o meu ponto de vista. Coloque-se no lugar de alguém como o Luthor. O cara é humano, o cara mais inteligente que se tem na Terra, e do nada aparece alguém que é melhor que ele. Ponto. O cara é mais forte, o cara voa, o cara faz... Sim, justificam os meios. Eu não tiro a razão do Luthor, não, velho. Você chega, você tem que... Se você quer, digamos, destruir o seu inimigo, você tem que chegar a lugares onde ninguém vai. Você tem que estar disposto a isso, e o Luthor chega. Esse é o meu ponto de vista. Mas o engraçado é que eu acho que o maior motivo, a motivação dele é a vaidade. Exato. Sim. O Luthor é aquela criança que não tomou umas palmadas ou ele não ficou de castigo quando pequeno. Ele é aquele cara aquela criancinha que bate o pé. Eu quero agora, eu quero. É meu, eu posso, eu sei, eu faço tudo, eu sou o melhor. Ninguém virou pra ele e falou, meu filho, vem aqui, meu filho. Não é assim, a vida não é assim. O mundo não gira no seu umbigo. Acaba crescendo, virando um adulto. Quantas pessoas por aí que tem um potencial gigantesco e é um puta de um babá que não chega a lugar nenhum, porque não teve um direcionamento bacana, que nós vamos colocar aí, que infelizmente acho que é a única coisa que eu achei assim, porra, também quem sou eu pra criticar esse quadrinho, né? Pelo amor de Deus, não tem como, mas talvez também não faltou, isso não faltou, eu quero colocar que não faltou, mas que tem na história do Super-Homem em outras histórias, é o lance do pai e da mãe, que dão todo esse direcionamento. E por um outro lado, a história do Lex Luthor, ele foi sei lá, em todas as representações dele, inclusive as atuais aí, que é a última, né, do Eisenberg, pelo amor de Deus, e do menino da série do Smallville, que o pai dele era um merda, tá ligado? E tratava ele como um merda. Então ele virou um merda quando ficou. Ele é um cara super mega inteligente, tem um puta potencial, só que ele tem uma vaidade maior que qualquer coisa no mundo. E na verdade o que o Beto falou é brilhante. Tudo é a vaidade. A gente nunca viu um Lex Luthor charmosão e bonitão como ele tá aqui no começo. Vocês perceberam isso? Ele tem até cabelo. Ele tá pomposão. Não fala de cabelo, Pedrão. Não humilha, né? Pelo amor. Poxa, que sacanagem. Mas vamos lá. Ele tá pomposo, ele é bem vestido, ele é até um cara ele é bem sucedido. Ele é casado com a Lois Lane, senhores. É uma das mulheres mais cobiçadas e tudo mais. E tem um detalhe bonito aí. A Lois Lane é caída por ele. Ela pode ter uma paixonete pelo Super-Homem e tudo mais, mas é tipo a minha esposa quando olha o Thor, tá ligado? Ai, que homem bonito. Ela chega lá na frente, ela chega a comentar, né, que se ela não fosse bem casada, ela até poderia sentir alguma atração pelo Super-Homem. Mas, ô Pedro, ela não é bem casada, cara. Não, então, não dá pra entender, é o que ela acha, né? É o que ela acha, né? Ela tem essa parada com o Luthor. Sim. E o Luthor, simplesmente, ele ignora tudo isso, a posição dele. Eu tô falando só do primeiro arco, né? O Luthor do primeiro arco, porque existe um Luthor do segundo arco. E aí é um Luthor que vira a chavinha. Quando ele vira a chavinha, aí já, caralho, mas a gente chega lá. Vamos só terminar esse primeiro arco pra gente ir pro segundo, viu, galera? Porém, além de tudo isso, Mark Millar vem e me explode a cabeça, porque o Beto narrou um dos personagens do começo, que quando eu vi eu falei, eu não acredito que esse cara fez isso. Eu não acredito que esse cara trocou a nacionalidade desse personagem, que ele já trocou do Super-Homem, ele vai trocar desse cara também e vai botar num contexto dessa parada toda. E sim, senhores, nós vemos o surgimento do Batman ali. Aquele menininho que não chora é o Batman, porra. Quando eu vi aquilo eu fiquei assim, extasiado. Eu falei, nossa, cara, puta que... Isso foi uma sacada de gênio. É engraçado que esse Batman não é ninguém. Ele não tem nome. Não fala o nome do moleque. Ele é uma ideia, né? Ele é uma ideia. Nem o Superman tem nome, vocês perceberam isso? Ele não tem o nome Superman. Na verdade, eles deixam claro que ele tem um passado, mas eles não deixam ninguém saber que passado é esse, né? Isso, não fala qual é o nome dele quando ele foi criado pelos fazendeiros na Ucrânia, né? Isso. Sim, e tem uma coisa muito tênue que o Super-Homem fala, que ele era um merda até então, né? Tipo, caralho, meus poderes começou agora, né? Eu era um bosta. Eu tentava
tentava impressionar a menina da fazenda do lado, que era a Lana, né? Olha que legal, né, cara? O que eu achei bacana do Mark Miller, ele respeitar, ele só trocou alguma posição de alguns personagens. Por exemplo, o Owen lá, ele trocou, né, o menino de posição, mas tá todo mundo lá, o Perry, a Lois, tá todo mundo ali, né, cara? Isso eu achei foda. Eu acho até válido esse tipo de mudança, porque aí é uma outra mística aí que traz junto do Superman, né, que é aquela coisa de que tudo isso existe por causa dele, né? Então, como ele tá diferente, todo o resto do mundo também tá diferente. Então é uma licença poética aí que ela é aceitável, né? E é interessante até, ficou legal pra caramba. Sim, exato, né? E fora que dá a entender também um possível romance do Super com a Diana também na primeira edição, né? Nessa primeira parte. Na verdade, uma paixonete da Diana com ele, porque ele é deslumbrada por ele. Ela fica muito deslumbrada, porque de começo, não só porque ele tem todo aquele garbo, mas na verdade porque ela enxerga ele como um igual, né? Porque quando as Amazonas vêm pro mundo dos homens, o que elas vê são caras inferiores. Tirando o próprio Styling, né? Que, pô, o Styling é pica mesmo, né, mano? Pra chegar na rainha lá e falar, oi aí, vamos lá no meu quarto e tal. Tomar um fora, né? Mas o cara é pica, pô. Tu vai chegar na Amazona rainha e falar, ô, e aí, filha, vamos aí. Nem ferrando, tu vai chegar na Mulher Maravilha, ô, gostosa, e aí, maluco? Vai tomar um tapão, maluco. Tá maluco? Entendeu? Então, só um ponto antes da gente ir pro segundo ato aí. Esse negócio da vaidade do Lex Luthor, ele fica muito claro naquela hora depois que o Superman derrota o Bizarro, e aí ele fala que o Bizarro derrota ele numa partida de xadrez, né? Exato. Então aí mostra essa parte que mostra que ele fica totalmente, mais do que ele já tava antes, obcecado por derrotar o Superman, né? Então é muito foda essa parte. Outra coisa muito importante de estar colocando é que um grande ponto desse primeiro arco é o Super-Homem contra o Bizarro. E o Bizarro é muito bem usado, cara. Olha, fazia tempo, depois daquela HQ que eu li do Bizarro. Vocês chegaram também a ler? Gustavo Duarte. Porra, cara, que HQ gostosa. E fazia tempo que eu não via o Bizarro tão bem retratado, porque eu não li Entre a Foice e o Martelo na época. E ele foi muito bem utilizado aqui. Sabe, é um pequeno trecho da história, mas, porra, dá um up ali, né? A história tá indo, aí quando entra esse lance do Bizarro, eu achei muito bacana o contexto que ele é colocado e a chavinha virando no próprio Bizarro, né, cara? Quando a chave vira e ele percebe qual é que é da coisa e sobe com a bomba pra explodir ela, o próprio Super-Homem fala, né, meu, mas não fui eu que salvei, não, foi ele, né? E aí vem essa sacada que o Pedrão falou, que o Lex Luthor perdeu pro cara. Então, a gente ainda tá vendo o Lex Luthor como o vilão até então. O primeiro arco todo, o Lex Luthor é um mega pica vilão, entendeu? Ainda assim, no primeiro arco, a integridade, e eu falo a integridade do personagem Super-Homem, mesmo ele sendo soviético, ela tá imaculada. Ela tá imaculada, ao meu ver. Totalmente imaculado. A única coisa que eu vejo e falo assim, porra, ele escuta tudo, ele vê tudo, e ele não tá vendo que, porra, vai dar merda essa porra desse negócio, desse partido. Vai dar merda, pô. Ele não tá vendo isso. Ou seja, esse é o primeiro arco, ao meu ver, e eu gostaria de só botar esse pontinho aí do Bizarro, que eu achei muito interessante, o jeito que foi colocado, né? Só um adendo na HQ Crise de Identidade, os personagens estão pegando e discutindo, falando sobre o que o Superman faz, o que o Superman não faz. Eles falam, ele ouve tudo, ele vê tudo, mas só o que ele quer. Isso não muda. Exato. Sim. Isso não muda. Não, tem no Superman normal e tem no Superman Entre a Foice e o Martelo. É muito engraçado isso. Exato. Mas isso daí é um dilema que é pra qualquer ser humano, apesar dele ser um alienígena, senhores, ele é um ser humano, ele foi criado totalmente aqui. O mundo que ele conhece é o planeta Terra. E talvez a nação que ele conhece é a União Soviética na época, ou os Estados Unidos, ou se ele tivesse caído no Paraná, que é a Rússia brasileira. Nossa.
né? Vai saber, né, mano? Como é que ia ser o Super-Homem? Mas o fato todo é que é muito poder e ele é um ser que tem a vida dele, tem as escolhas dele. No final mesmo, frigir dos ovos, e isso eu falo frigir dos ovos do primeiro arco, né? Nós vamos pro segundo arco agora, daqui a pouquinho. Ele tá fazendo só o melhor e ele vai salvar quem ele quer, na hora que ele quer ou como ele quer, né? Não tem jeito, não tem como fazer. É como a gente assistiu o filme aqui do Zack Snyder e ele tá num baile e ir lá pro México, cara. Ele, no mesmo dia que tava morrendo gente no México, tava morrendo gente em outro canto do país. Ele escolheu o México porque ele olhou lá na televisão e ele falou, olha, é ali no México. Ele não usou, ele não escutou o pessoal chamando. Esse a gente viu na TV e foi, porra. I offered them utopia, but they fought for the right to live in hell. Never underestimate the power of the human mind. Vamos lá então, senhores. Vamos lá, Henrique. Aproveitar que você tá retornando as suas gravações, né? Tava com saudade de você, hein, cara. Apareça mais, por favor. A vida tá meio atribulada agora, rapaz. Graças a Deus. Falar graças a Deus. Faz parte. Vamos lá. O que eu acho legal no desenrolar da história é que se você pegar e prestar bem atenção, cada capítulo é uma parte, é um momento desse Superman. Então se você pega os títulos dos capítulos, referem-se a isso. Se você pega o primeiro capítulo, ele se chama Amanhecer, que é o surgimento do Superman, o começo de tudo. O capítulo 2 chama-se Zenith. Zenith, para quem conhece um pouquinho de astronomia, é quando um astro está no ápice. E o último capítulo se chama Poente, que é o final. Exato. Eu achei isso de uma sacada muito bacana. E pega mais ou menos assim, o Superman no início da carreira, o Superman no meio dela, quando ele já está estabelecido, ele já é o ditador lá na Rússia, e o final com a sua queda, digamos assim. A gente começa o capítulo 2 com o Superman enfrentando tirando as satisfações com o Luthor por causa do Brainiac. Mostra a versão desse universo da cidade de Kandor, que é Stalingrado. Eu achei isso foda pra caramba. É legal. Muito foda, né, cara? Que sacada foda. Legal. Né, as coisas são adaptadas. Pô, e o Stalin era o pai dele, né? Então ele ia fazer de tudo pra salvar a bendita da cidade. A gente vê com o passar do tempo que você vê que passou muito tempo que tem um museu do Superman. E tem uma certa altura que você consegue ver, acho que é a Lana falando que tem um museu dele que tem datas 76, 78 e os inimigos que ele enfrentou, daí aparecem vários inimigos clássicos, aparece o Metal, aparece o Chemo, aparece o Parasita, aí tem o Krypto soviético. Pô, eu achei essa sacada sensacional. E aí ele roubou o tiranossauro do Batman, né? Exatamente. Eu ia falar. O Batman não tinha grana aí pra comprar. Nada, é que o Batman não tinha grana pra comprar o tiranossauro. E você vê que mesmo com tudo que vai acontecendo lá na União Soviética, a galera não tá feliz, velho. E aí abre a porta pro doidão uma hora aparecer, né? Aí o morcegão chega na história. Aí tudo tem de dar ladeira abaixo. O Superman, aparentemente ele vive numa zona de conforto, onde ele tem a noção do que tá acontecendo naquele universo. Ele discute com o tal de Piotr, que parece que é o meio-irmão dele, né? Os dois têm uma rivalidade pelo fato do Stalin não ter dado o poder pro Piotr. O Superman mantém ele como um soldado. Eu não entendi isso, qual que é a relação, qual que é o nível de poder que esse cara ficou no comando do Superman. E vai mostrando várias coisas, a ascensão da Mulher Maravilha. Você vê que a Mulher Maravilha se une ao Superman, o uniforme dela é totalmente soviético, as cores são escuras, vermelho, preto, cinza, que a gente pode pegar e falar assim, e vai ter uma sucessão de eventos. Aparece a aposentadoria do Perry White, a Lois Lane, ou Lois Luthor, como preferirem, se tornando a editora do jornal. Ela até fala que todo mundo chama ela de Lois Lane, e ela fala, né? Lois Lane é só pra publicação. Meu nome é Lois Luthor. Exato. E vai aparecendo. A impressão que eu tenho é que o Luthor ele vai ficando cada vez mais maluco. Ele me lembra muito como o Dr. Manhattan começa a se portar na HQ do Watchmen. É verdade. Nossa, ele se dedica
Só que ele só não tem os poderes que o Manhattan tem, mas ele abdica o lado humano dele. Ele não se importa mais com nada. Total. Tudo que ele faz é em prol de vencer o Superman, destruir o Superman, e ele tá ficando careca. E outra, né, o que eu acho muito interessante é que vai dando a entender cada vez mais que o Luthor vai vendo tudo isso como um jogo, né? Porque sempre aparece ele no tabuleiro de xadrez. Sempre tem a menção de xadrez. Ele fica meio que obcecado por isso. Tanto é que tem a parte lá que ele tá conversando com a Lois e não para de jogar xadrez. E fica falando checkmate pra ela, como se estivesse jogando com alguém ou com alguma coisa. Acho que ele aparece segurando um cérebro. Eu não sei que cérebro é aquele. Ele tá jogando contra o computador nessa hora. É o computador, né? Esse computador maluco que ele criou. Tem um momento que o Batman sequestra o Piltry, ele faz todo um boost lá, só que o sequestro dele é pra ele pegar e eles trabalharem junto. A ideia é derrubar o Superman. O que passa a entender nesse capítulo é que tudo gira em torno disso. Ele, como deram o nome pra esse Batman, o Bat-Coffee, ele faz acordo com o cara que matou a própria família dele para derrubar o que eles consideram um mal maior, que é o Superman, não tem jeito. E tem toda aquela treta lá, e os caras vão, até que o Batman pega e faz aquela explosão belíssima em cima do Kremlin com fogo de artifício para chamar a atenção do Superman. É engraçado as menções dos personagens que estão nesse jantar, não sei se vocês prestaram atenção. Tem o Dr. Sylvana, que é inimigo do Capitão Marvel. Shazam, do Capitão Marvel. Quem mais aparece aqui nessa cena? Tem alguns outros também que aparecem. A Alana aparece. Né? Ela fala de Lori e Ronal, que representa a Atlântida. Eu não sei quem são. Lori Lemaris. Na linha normal do Superman, a Lori Lemaris é uma sereia parceira do Aquaman. Ela se apaixona pelo Superman. É só você prestar atenção nas letras dobradas, que isso faz todo sentido. Tem todo a ver com o Superman essa história. Aparece a Lana mais velha, aparece tudo isso. E começa a treta do Batman com ele, que acaba finalizando com eu acho essa cena muito foda, velho, que é a primeira vez que o Superman toma um couro. Ela é chupinhada, né? No Cavaleiro das Trevas, né? Sim, ela é chupinhada. Ela é a homenagem que é cabível nesse universo, não tem jeito. Na verdade, tem duas homenagens aí, o Henrique. Se você for analisar, assim que o Batman ele é apresentado nesse capítulo, esse é o meu ponto de vista. Existe uma certa homenagem ali, uma menção honrosa a V de Vingança. Quando quando você é levado ali pra caverna dele, você total. É V de vingança total. A explosão em cima do Kremlin é igualzinho. É V de vingança, entendeu? Verdade, eu não tinha me tocado disso. Tá vendo? Mas é V de vingança total ali. Eu falei, olha só, o cara chupando, fazendo. E isso que é legal pra gente como leitor de quadrinho e quem consome bastante obras aí, você pegar isso e você ver, opa, isso é V de vingança. Ou como você, por exemplo, eu vi o V de vingança, mas eu não vi o Dr. Manhattan como você acabou de falar, entendeu? Talvez porque tinha o lance do careca, né? Eu sou meio traumatizado com isso, então... Brincadeira, não sou nada. Falar que eu li tudo isso, mas eu só percebi agora que vocês falaram. Mas eu tive esse sentimento, entendeu? E eu acho que a introdução do Batman, não só a introdução do Batman, como a introdução da Mulher Maravilha nesse segundo arco, é espetacular, porque é assim, o próprio Super-Homem, ele já tá mais imponente, ele já tem como presidente, você vê que a gola dele, né, o uniforme dele é mais... O uniforme dele é todo militar. Exato. Aí prestar atenção, é uma farda militar adaptada pro uniforme do Superman. A gola é mais fechada, ele usa luva, as botas são de uma certa altura, diferente do se você pega o uniforme do Batman, que é algo bem feito nas coxas. Exato, e tudo muito pomposo e tal. E aí sim, agora sim nós temos uma Diana assim, totalmente dedicada e realmente tem até uma narrativa dela falando, e ao mesmo tempo, né, nós já falamos pra vocês, né, queridos, que a história tá sendo narrada
pelo próprio Super-Homem. E o Super-Homem tá falando, coitada, ele sabia que ela gostava dele, né? E ele fala, pô, coitada, esse filho da puta não gosta de mulher, não é possível, velho. Porque... não, então, ele fala que, assim, se você pensar que ele tá narrando há centenas de anos depois. Então ele até fala aqui que, assim, naquela época eu era cego. Então ele não via isso. Ele tava tão focado, com a história da nação que ele não via certas coisas, é verdade. E venhamos e convenhamos. Não, peraí, galera. E venhamos e convenhamos. Nós, como os homens, fala quantas vezes você prestou atenção que a mulher estava dando em cima de você. Obrigado. O silêncio de vocês. Como homens, mas como nerds, né? Como nerds. Ô, brother, eu vou te falar, viu, cara? Porra, às vezes você, numa leitura de quadrinho, e tu se fecha pro mundo, cara, e tu vê cada coisa, meu irmão, que você não percebe, que quando o mundo se abre pra você, você fala, meu Deus do céu! Eu não passo mais por isso, que, né, já tenho Dona Ana, né, Dona Ana, um beijo pra você, te amo, viu? Mas é verdade, não é nenhuma piada aqui não, pelo amor de Deus, senão ferrou, né? Próximo podcast o André vai estar todo capengando aqui. Vocês já estavam comentando sobre o Batman aí. Realmente, eu não peguei essa questão do V de Vingança, mas pra mim já tinha deixado muito claro que o Batman, ele é uma versão terrorista, né, na União Soviética aqui. Não só pela questão até da última cena, né, que o que ele faz, né, mas essas explosões, a forma que ele conduz ali no bar, né, conversando com os associados ali contra o governo. Então, e diferentemente de outras versões de Batman que eu não gostei tanto, por exemplo, o próprio do último filme Superman e Batman, eu achei assim bem coerente com a situação e a origem aonde que ele tava metido. Sim, total. E outra, a gente tem que levar em consideração que esse Batman russo, ele é foda pra caramba, porque ele prende a Mulher Maravilha e amarra com o laço dela. É isso que eu ia comentar. Isso é um dos pontos que eu achei que ficou meio em aberto, porque como que ele derrotou ela, cara? Foi Deus Ex Machina, essa parte aí foi Deus Ex Machina. É o Batman, acabou. Acabou, né? É o Batman, não precisa de explicação. O que o Henrique falou é bem isso daí mesmo. Porque se é o Batman, você vai acreditar que ele fez isso. Exato. E ainda tomando um todinho, ele fez essa parada com a mão nas costas. Agora, o que eu achei legal com o texto que é colocado é que quando eu falei do V de Vingança, não foi só por isso. Todo lance, cara, ele é igualzinho o V, cara. Ele é igualzinho. Não tem nome, não tem rosto. Ele não é ninguém, cara. É um John Doe. Então, o que acontece? Por ele ser um ninguém, eu acho que ele tem muito mais afinidade com o próprio V do que o próprio Batman em si, porque aí você vira e fala assim, o V tem, um monte de recursos no V de Vingança, e o Batman também tem um monte de recursos, mas ele mesmo fala, eu roubei tudo debaixo do nariz de vocês, entendeu? Sim. Isso que é legal, cara, do Batman, desse universo, entendeu? Ele é, altamente destemido, vai pra cima, só que ele não deixa de ser o Batman do universo normal quando ele tá sempre preparado, que é o lema do Batman, né? Ele bem preparado, ele vence qualquer um, então ele tá sempre muito bem preparado, e inclusive é super igual ao Cavaleiro das Trevas, o pau que ele dá no Super-Homem, entendeu? O jeito, né, que ele tem só que a diferença é que ele tem um negócio do coração, ele tá com uma bomba no estômago, né? Mas eu achei assim, puta, sensacional, cara. Negócio que eu até queria falar é porque ele joga na cabeça do Superman um batarangue muito engraçado, velho. É todo parafusado, destrambelhado, que aí você vê que esse Batman é pobre mesmo, né? É só mas que é ausência de tecnologia, né, da época, né? Mas é foda, é muito legal. Mano, e ele tava na Rússia, né, velho? Então. Mas década de 70, né, pô? Aí tava... O que colabora também pro que você falou, André, aí em relação ao V, a um parâmetro, é que o Batman, ele é uma ideia, né? Então eles já citam que eles achavam que já tinha matado o Batman várias vezes.
E na verdade ele ainda tava lá, né? Então eles não sabem se aquele Batman é o verdadeiro, né? Qual é o verdadeiro... Qual que é o verdadeiro, é isso aí. Tem outra coisa também, só pra finalizar essa parte do Batman, né? Mas de fato, o Batman, quando foi escrito seriamente, e até o próprio Nolan, quando fez os 2 primeiros filmes... ele é uma ideia. Ele mesmo fala isso. O Batman, ele é uma ideia. Tudo bem que tem um cara super bem estruturado por trás dele, mas a ideia do próprio Bruce Wayne quanto ao Batman é ser uma ideia, né? Pra população, pros próprios meliantes aí, ele é uma ideia. Tipo, caramba, eu não vou fazer hoje não, à noite não dá porque o Batman tá lá, entendeu? Ele é uma ideia. A ideia talvez de medo, sim. De medo e segurança ao mesmo tempo. No caso Entre a Foice e o Martelo, ele é uma ideia de anarquia, de liberdade. O que ele tá mostrando é o que ele já tá começando a construir nesse segundo arco, que é muito importante nós frisarmos isso, que o Super-Homem, ele sobe um pouco o patamar dele, ao ponto de que a toda hora tá se falando, quando tem um ponto muito importante no quadrinho, quando ele e a Diana estão salvando o pessoal lá, no petroleiro que tá em chamas, e eles falam, pô, será que não tá na hora de deixar o pessoal seguir o rumo, porque o pessoal não estão saindo de barco e não tem mais salva-vidas, porque eles sabem que nós vamos salvar eles, entendeu? Então o Batman tá falando isso, tá gritando isso pra todo mundo. Gente, esse cara não deixa a gente evoluir, não deixa a gente seguir o nosso rumo, entendeu? Exato. E finaliza com o Batman se explodindo na frente do Superman, que é maravilhoso. Nossa, a cena, o Superman todo sujo de sangue é sensacional a cena, né? Sem contar que ele dedura o cara, né? A propósito, foi o fulano de tal que te traiu. Que era pra quebrar as pernas dele, né? E um negócio legal também dessa cena é que aí começa a mostrar a mudança de ideologia do Superman, né? Que ele... Sim. Usa total a Mulher Maravilha pra atingir o propósito dele, e isso acaba com ela, né? Na verdade, esse ponto, exatamente nesse ponto, senhores, é quando o roteirista, o Mark Miller, muda a chavinha pra gente e fala, ó, toma na cara aí, você pensava que o cara era imaculado? Desculpa, de novo, porra nenhuma, o cara não era imaculado nada, entendeu? Exato. Ele já tinha na cabeça dele, a megalomania dele já tava tão grande, que aí você vê que, porra, não, peraí, ele tá começando, não, peraí, ô Super-Homem, caramba, não fode, você não vai fazer isso, né? E aí que a gente é pego de surpresa, porque não é nesse ponto que ele muda, o Pedrão, como você falou, talvez ou você entendeu assim, ou talvez você já se expressou mal. Não é nesse ponto que ele muda, é nesse ponto que ele se revela, porque ele já tinha isso na cabeça dele, já tava de cabeça, tipo, ele não pensou naquele momento, vou usar a Diana. A Diana pra ele era só mais um soldado, entendeu? Mas era um soldado. Assim como a Lana, se vocês perceberam, a Lana Lang, que era a paixonete dele, ao ponto que ele vê ela fragilizada e tudo mais, talvez que ela seja lá no primeiro capítulo, que ela seja um dos pontos pra ele assumir a nação e tudo mais, mas ele já, eu acho que não foi isso. Ele assumiu porque ele queria mesmo, e foda-se, entendeu? Vou fazer essa porra. E nesse ponto, ele já tá também, tá mostrando ali que ele já foi. Então eu acho que esse Superman que fecha esse segundo capítulo, ele é o mesmo Superman que começa o segundo capítulo. Eu acho que não existe uma evolução ali. Ele só o que o Mark Miller quis passar pra gente é que toma na cara aí, ó, plot twist aí. Não, mas eu acho que não. É a mesma coisa. Eu acho que não é. Ele não esperava ser traído por alguém, André. E isso pega ele de surpresa. Eu acho que essa traição causa uma mudança nele, sim. Ele fica mais frio, ele fica mais, talvez, violento, porque como tem o pulo, a gente não sabe o que acontece, mas pode, se você prestar atenção, depois que passa o final, aparece lá nos Estados Unidos, no Novo México, os caras apresentando a tropa de Lanterna Verdes deles, começa a mostrar... Aí já é o final desse segundo? Isso, já? É o finalzinho desse segundo. E quando volta... bom a gente frisar também pra a construção desse personagem também. E quando volta pra União Soviética, tem helicóptero, tem outdoor do Superman pra tudo quanto é lugar, coisa que não tinha antes. Uhum. O símbolo dele tá mega espalhado por tudo quanto é canto da cidade. Então você vê que isso... Você tá falando pós-morte Batman ou antes? Depois da morte do Batman. Quando ele sabe que o Peter traiu ele. Então, peraí. Ele traiu a Diana antes de saber que o Peter traiu ele. Foi. Exato, sim.
Então isso que você tá falando, eu até entendo que é uma visão sua. Agora, o que eu falei também tá um pouco embasado, que ele já era um cara que tava pronto pra atrair todo mundo. Sim, não isso foi não discordo de você. Chave. Não, sim, eu não discordo de você. Eu fui traído. Não discordo de você. Ele era o cara que tava preparado pra pegar e trair todo mundo, sim. Só que não esperava ser traído. Jamais ia trair o pessoal desse jeito. Pra mim, é um choque ver o que ele fez com a Diana. Foi um puta choque. Ou as medidas que ele tomou no final com o Batman também foi um puta choque. Outro choque que eu vou ter vendo o quadrinho do Super-Homem é só lá na frente com a saga Injustiça. Que ele dá spoilers, que ele arranca do Coringa, tá ligado? É só isso, tipo, de plot twist que eu vejo do Super-Homem, porque, pra mim, o Super-Homem não ia fazer isso jamais, cara. Jamais. Ele sabia que ia fuder com ela e foda-se, fudeu, entendeu? Eu até concordo com isso que você falou, tudo, mas minha visão, quando eu li, pelo menos foi um pouco diferente. Que eu vi assim, como quando ele sentiu que ele podia ser derrotado, ele meio que entrou em desespero, algo assim, e aí que virou a chave, entendeu? Eu interpretei dessa forma quando eu li. Assim que ele é derrotado pelo Batman, ele vê que não vai ter outra saída, ele vira a chave e fala, sou eu ou ela e que seja eu, sabe? O que eu acrescento aí é que o Superman da primeira parte, ele é ingênuo. Apesar de o Mark Millar não dar muitos parâmetros no segundo arco, pra mim já demonstra que ele entendeu como funciona a política e ele é um verdadeiro ditador. Porque mesmo antes dos acontecimentos do Batman, ele já faz lobotomia em quem não concorda com o governo dele. Então, nossa, isso é bizarro mesmo, tá certo. Ele não é um assassino, porém, ele permite que a KGB mate pra manter a ordem, tanto que a KGB ela vai até o Batman tentar acabar com o ataque terrorista dele. Então, nesse momento da morte do Batman, a morte eu acho que não é tão forte do Batman, mas sim a traição. Quando ele descobre que é alguém tão próximo dele como um irmão, tanto que tem a cena quando o Batman revela o nome e ele faz assim o David Johnson, ele consegue fazer uma expressão facial do Superman assim, que ele se sentiu enganado por alguém tão próximo. Então ali realmente também é um próximo, é um outro choque nele, mas o Superman, ele já era um ditador ali. O Batman, ele se matou por esse motivo, que ele sabia que não seria preso, ele seria lobotomizado, né? Então, ele não aceita esse recurso, ele fala, não, eu não vou. Então, ele sabia que não ia nem arranhar o Superman com a morte dele, né? E é muito bizarro, né, cara? É muito bizarro esse lance de colocar um chipzinho na cabeça dos outros. Eu achei muito bizarro. Isso é apresentado pra gente até de um jeito mais... Ele é até light, né? É apresentado quando a personagem da Lana tá no museu, né? E tem um cara com essa porra aí, que é tipo um guarda do museu, né? Um guardinha do museu. E eu achei, peraí, eu não entendi nada. Mas depois, rapaz, quando o generalzinho lá põe essa parada e fica com aquela cara de doido, mano. Puta merda, meu. Falei, puta, mano. Uma coisa que eu, só pra encerrar, eu achei essa discussão muito saudável. Só pra gente encerrar, espero que o Pedrão não me lime nessa parte. A ditadura, a ditadura do Pedrão, né? Mas o lance, só pra botar mais um ponto nessa pequena discussão que nós estamos gerando aqui, e até uma discussão saudável, referente a esses diversos pontos de vista que nós temos exatamente nessa virada de chave, porque essa virada de chave pra mim é essencial no quadrinho, que é o que eu tava explicando pra todo mundo, da construção e desconstrução do personagem. Eu acho que desse ponto em diante o Super-Homem começa a ser desconstruído, né? E daí desse ponto em diante a gente começa a ver o Lex Luthor ser construído, um outro personagem, e o Super-Homem ser construído só pra se redimir mais pra frente. Mas o que seja, nesse ponto aí, você vê que o Batman ele é insignificante pro Super-Homem. E aí é que tá o que mais me pegou ali. Em todas as histórias, em todos os universos, toda vez que o Super-Homem tá fudido, ele nunca vem em primeiro lugar na cabeça dele. Vocês já perceberam isso? Nunca o Super-Homem vem em primeiro lugar. Tipo, integridade física, qualquer coisa dele vem em primeiro lugar. É sempre pessoas que estão em
volta dele, ou os parceiros dele. E, cara, ver o Super-Homem um egoísta de primeira linha, tá ligado? Tipo, foda-se, eu vou salvar a minha pele e já era, entendeu? Foi um grande choque pra mim, entendeu? Não, então, essa questão da traição, ela é tão forte que tem na cena que a Diana aparece toda zoada depois que ela estoura o laço da verdade, e aí ela tá falando com ele não dá nem atenção, né? Ele só tá pensando na traição. Então é bem forte mesmo essa cena. E não tá pensando na traição dele com ela, né? Nem um pouco, né? Nem passa pela cabeça dele isso. E a outra questão, que é a questão do Batman ser a ideia, com a morte dele, ele vira um Marte, né? Ele vira a questão do símbolo, realmente ele implanta, né, na cabeça de muita gente. E muitas pessoas começam a espalhar o símbolo dele como um símbolo de anarquia, né? Pela Rússia, o Superman pega e comenta. Ele pega e fala assim: eu lhes ofereci uma utopia, mas vocês lutavam pelo direito de viver no inferno. Acabou, velho. E fora também que eles chamam o Batman como anarquia negra também. Exatamente. Bom, antes da gente virar a chavinha aí, próximo capítulo, também temos que falar aí, vamos falar aí de algumas menções e construções aí no que seria o Lanterna Verde, né? Nós somos apresentados isso. Em contrapartida, Lex Luthor tá lá fazendo os seus planos mirabolantes. Exato. O que dá a entender nessa parte é que a origem do Lanterna Verde é razoavelmente parecida. O Absurdo caiu na Terra, só que em vez de cair na mão do Hal Jordan, o anel cai na mão do governo, que o Luthor tava observando tudo, né? Observando tudo. E eles pegam e tomam conta do anel e aparece o cadáver do Absurdo dentro de uma coisa, só que eu não sei se eles entendem. O Luthor pega e ele até acha que ele comenta que ele achava que era uma peça de decoração, mas aparentemente é um portal, uma coisa, uma fonte de energia ilimitada. E aí o Marco Millar de novo, ele brinca com história e ficção, né? Porque ele cita ali como a nave caiu exatamente na área 51. Exatamente. Cara, e o presidente, cara, o presidente é demais, mano. O lance dele mostrar o Kennedy, né, meu? Curto e, tipo, fazendo a menção que ele só quer saber das atrizes de Hollywood, cara. É muito bem feito. Você vê, cara, aí que também cria uma outra realidade, né? O Kennedy não morre nesse universo. Exatamente. E então, quem é assassinado é o Nixon, né? Quem morre é o Nixon. Aí você já vê a ideologia política do próprio Mark Miller aí, né? Citando só de sacanagem, matando o Nixon. Bom, ou seja, senhores, nós agora sim temos essa menção honrosa aí, a origem do Lanterna Verde, né? O anel caindo. E aí sim, nós vamos ter vamos pra última parte do quadrinho, né? O último arco, que é o Poente, que, pô, eu não sei vocês, mas é o meu preferido dessa história toda. Quando eu terminei de ler esse arco, eu falei, puta que pariu, que foda, mano. Esse quadrinho, ele tem um lance do próprio os quadrinhos do Mark Miller. Ele tem as maluquices dele e tudo mais, só que ele é um escritor que não deixa o ritmo cair. Não sei se vocês vão concordar com isso que eu tô falando. Ele não deixa o ritmo cair. Ele é muito bem ritmado, o quadrinho é linear e sempre numa crescente, né? E, pô, esse terceiro arco pra mim, porque a gente tá vindo de um arco, senhores, que encerra com um Batman explodindo. Vocês concordam comigo? Que coisa épica é esse? Você acabou de ver o Batman meter a bota na cara do Super-Homem, você vê uma Mulher Maravilha estourar o laço da verdade, depois você vê o Batman explodir e você fala, caralho, o que esse cara vai botar no próximo capítulo de tão foda que já foi? Não sei mais, né? Ele deixa a esperança agora como Lanterna Verde, né? Pro fechamento. Eu acho o terceiro capítulo bom, mas eu ainda prefiro o segundo. Eu vejo o terceiro assim como uma conclusão mesmo, né? Eu gosto do segundo por essa questão que a gente falou aí da virada de chave, né? Do Superman, mostrar ele se tornando esse cara maluco, obcecado que ele é nesse terceiro capítulo. Sim. O legal do terceiro capítulo é que ele começa a jogar xadrez também. Pois é. Utopia, but they fought for the right to live in hell. Never underestimate the power of the human mind.
Vamos lá então, senhores. Então vamos dar início aí, né, ao terceiro e último arco, né, do quadrinho Entre a Foice e o Martelo. Como é que é o nome? Pera, deixa eu só começar pela capa, que já é sensacional, que é só a cabeça do Superman olhando com o zoinho vermelho e escrito He's watching, não é? Ele está te olhando, está te vigiando. É sensacional. É a maior visualização gráfica do Big Brother, do George Orwell. E na verdade ainda no segundo arco eles citam, né? Eles falam que o grande irmão está olhando tudo ao redor deles. Sim. É foda. Exatamente, senhores. O capítulo, né, o poente, como o camarada Henrique já citou aí em algumas frases dele, já começa com uma imagem muito icônica, né, que é o Super-Homem em cima de um satélite olhando pro planeta, né, abaixo dele. Nada mais icônico do que isso, né, senhores? Pois é. As cidades já estão muito mais evoluídas, né? O Moscou tá muito mais evoluído, tá muito mais caótico. Pedrão também citou que ele começa a jogar xadrez, né, com uma máquina. Foi o Henrique. Foi o Henrique que citou, ele começa a jogar xadrez com uma máquina. Será que é com máquina ou com o Luthor, senhores? Então, nesse começo mostra que ele reprogramou, entre aspas, o Brainiac, e eles meio que estão juntos, né, nessa empreitada. Então toda a modernização do mundo tal veio junto do Brainiac, né? Tanto que mostra que tá tudo verde, né? Esse verde do Brainiac. Então provavelmente é com o Brainiac que ele tá jogando, né? Sim, o braço mecânico é que acho que até o André percebeu isso, porque é muito parecido com o mesmo braço que o Luthor joga também, né? Exatamente. E tem uma metáfora aí que nós vamos falar aí no futuro próximo. Logo nas primeiras páginas desse capítulo, nós já temos aí um monte de Batman varrendo o chão, pulindo as coisas, né? Os Batmans... E você vê aí que é uma homenagem, né? Porque são 3 uniformes diferentes. Exatamente. Tem também uma outra homenagem à primeira capa do Super-Homem, vocês perceberam? Sim, a galera segurando o carro lá. A galera tentando erguer o carro, que piada. Muito bem feito, cara, muito bem feito. Agora, vamos falar a verdade, o Brainiac já começa como um verdadeiro papagaio de pirata, né, cara, nessa edição, né? Sim, exatamente. Nós temos o Luthor virando presidente, né, dos Estados Unidos e tentando fazer os Estados Unidos ser uma grande potência. Ele reergue o país, né, em pouquíssimo tempo, né? É muito foda isso. Exatamente. A gente também tem que falar da mudança do uniforme do Superman. Essa versão é a mais foda, na minha opinião. Também acho. Sim, fica esse uniforme é muito foda. Fica muito bonito mesmo. Essa versão desse uniforme me lembra o Overman, que é o Superman nazista. Sim, muito parecido. Isso eu não conheço. Agora, vocês falaram de cena icônica. Eu acho mais icônica a cena que o Superman, ele tá com o fundo todo escuro e com as pontas dos dedos entrelaçadas, pensando no que o Luthor podia estar fazendo naquele momento. Eu acho esse desenho sensacional do David Johnson, viu? Mas por isso também eu coloco a menção rosa que os dois estão jogando xadrez um com o outro. Ao meu ver, eu penso assim, né? Mas seguimos em frente, né, senhores? Tocando o barco aí, nós já mostramos já de cara, porque talvez eu acho que o Pedrão também tenha tido essa pressão, porque esse daqui... Tanto esse quanto o segundo arco, ele é mais corridinho, né? O primeiro é um pouquinho mais lento e esse daqui já verdade. É mais pau no gato, tanto o segundo ato quanto o terceiro. E já mostra aí o Luthor já seguindo aí para uma zona negativa. Olha aí, outra menção honrosa aí também no quadrinho, né? O lance da zona negativa, onde ele tá... Zona Fantasma. Zona Fantasma, exato. Que ele tá... Ativa é de outra editora. É de outra editora, me desculpe. Isso é pra mostrar pra vocês, nobres ouvintes, que aqui na tropa não tem essa de Marvete e Decenalta. Nós somos fãs de quadrinhos. Nós somos nerds lambda. Tem uns que pendem pra um lado, assim, né?
Mas não quer dizer nada, não quer dizer nada. Ó, nós estamos aqui com um fã, mega fã de Homem-Aranha, e o cara tá aqui, ó, ao deleite aqui conversando com a gente referente a Entre a Foice e o Martelo. Então, ou seja... Não, mas eu sempre falo, né, que o Aranha é meu personagem favorito, mas o meu quadrinho favorito é da DC e é justamente não é o principal Superman, mas que é o Crise de Identidade, né? Então, o Marvete que gosta de DC. Desculpa, Marvete. E temos o camarada Henrique também, que é super fã aí dos personagens da Image, principalmente Strike Force, né? Ele tá aqui. Tá de sacanagem, mano. Vou mandar te executar, eu sei onde você trabalha, Beto. Bom, nós temos aí, senhores, pulando aí, nós temos o Hal Jordan sendo apresentado, né? E uma parada bem legal, misturando Vietnã, misturando... O Hal Jordan tá meio que Rambo nessa parada, né, Joe? Nossa, cara, a introdução dele é muito foda aqui, que mostrando, eles explicam mais ou menos aquela questão de como funciona o anel, né, de que a pessoa tem que imaginar as coisas, e aí mostra como é que ele criou esse pensamento imaginativo dele, assim, de pensar nas coisas. Eles fazem uma descrição muito foda dele construindo um lugar só pra ele imaginar executando os torturadores dele, né, é muito legal essa parte. Esse flashback, ele é rápido, mas é muito bem construído, que nem você falou, né? Fala muita coisa pelo personagem. A imaginação e a força de vontade. A força de vontade também é... Depois de toda essa imaginação e força de vontade, nós vamos aí pra ilha... Como é que Temícera. Exatamente. Segundo, agora que saiu o filme da Mulher Maravilha, eu sei pronunciar, que é Themyscira, né? Que ela Themyscira. Bom, ok. Mas que seja. Nós já temos aí já uma versão da Diana bem acabada. E uma Lois Lane mais acabada ainda, né? E meio a um monte de mulher bonita, né? Na parada, e as duas discutindo aí o que vai acontecer. Uma parada de trazer a Diana pro lado dos Estados Unidos, né? E logo na sequência, cara, uma parada muito foda que mostra a minicidade, né, Mesta? Com um ácaro gigante, bro. Isso foi foda demais, velho. Muito louco. Monstro. Eu tava lendo hoje, né, essa HQ, e eu não lembrava que tinha acontecido. Eu fiquei pensando, mano, o que foi aqui? Já começou a guerra entre o Luthor e o Superman, o Lanterna Verde que criou, porque o bicho é meio verde. Será que foi o Lanterna Verde que atacou? Eu não lembrava, eu fui lendo, aí ele demora um pouco pra mostrar que ele tá em Stalingrado, né? Aí quando mostra que é um ácaro que entrou pelo filtro de ar, puta, é muito foda. É genial, né, cara? É muito genial, muito foda, né, mano? Isso eu achei muito foda mesmo. E aí começa as mudanças de chaves, né? Já vai começar aí a discussão entre o Super-Homem e o próprio Brainiac, né? Pô, vamos pra guerra, vamos detonar tudo, tá na hora de tomar os Estados Unidos, né? Chegou a hora e ele fala, não, eu não quero. Eu acho que talvez era o último limite do Super-Homem, talvez fosse esse lance dele invadir os Estados Unidos e subjugar, né? E ele tava se segurando, né? Porque eu acho que ele sente um pouco de arrependimento pós o que ele fez com a Diana, né? E ele ficou com isso, acho que era o limite dele. E aí o Brainiac... Na verdade, eu vejo isso como aquela... Como é que fala? É aquela coisa que o psicopata, ele se prende a isso pra achar que ele não é louco, sabe? Que é aquela coisa assim, ele já dominou o mundo inteiro, já invadiu um monte de lugar. Na verdade, não invadiu, né? Os lugares que se entregaram a ele. Mas é aquela coisa, nós não vamos invadir aquele último lugar porque se eu fizer isso, eu vou me tornar um ditador malvado, sabe? É um bagulho que ele já era, já faz tempo. Isso é muito foda. Ele é fora da ideologia do que ele queria fazer, né? Não, apesar que todo momento o quadrinho tenta te empurrar que as outras nações estão com eles por livre e espontânea vontade, mas na verdade, ao meu ver, é livre e espontânea pressão, né? Com certeza, né? Você não vai... O que você vai fazer contra o Superman, né? Vamos se entregar, ué. Fazer o quê? Exatamente. Aí vai começar aí o grande embate entre o Super-Homem e o Lex Luthor, né? Já é um outro Lex Luthor.
ao meu ver aqui. E é exatamente nesse ponto que o Brainiac tá tentando jogar aí o Super-Homem contra os Estados Unidos, que nós vemos aí a chavinha virando pro próprio Lex Luthor, né? Quando ele chega na fortaleza, na outra fortaleza do Super-Homem, que, puta, é genial também, tem o Titanic pendurado, cara, e lá embaixo você vê o Darkseid, mano. O Darkseid virou estátua. Uma estátua do Darkseid, cara, que puta, que magnífico, cara. Olhei e falei, olha, sutileza, né? Uma sutilezinha besta, mas botar o Darkseid ali, eu falei, caraca, que foda, né, brother? Oh, que ideia, e os foda. Batman continuam limpando, os Batman são os serviçais. E os Batman limpando, né? E aí começa, né, o lance, mostra lá a tropa dos Lanternas Verdes, né? O Luthor versus o Brainiac, e tem uma frase muito foda, que o Brainiac prende o Luthor e puxa ele pra dentro das máquinas, e ele fala pro... ele fala pro Super-Homem que não podia permitir dialogasse com o Super-Homem, né, o Luthor, em Brainiac falando, né, porque ele tem uma inteligência nível 9, né, mais perigosa que qualquer armadilha mortal. Ele podia, sei lá, segundo os cálculos dele, ele poderia tê-lo convencido a cometer suicídio em 14 minutos, né, cara? Isso aí é muito foda, isso aí. É muito bem feita a parada. Aí daí começa mais o lance da pancadaria mesmo, né, cara? O Brainiac já fez a merda, o Super-Homem meio que abraça, então já que vamos tomar os Estados Unidos, vambora. E o Luthor já tinha declarado que também a guerra tava vindo pra cima dele. E aí a tropa é acionada, a tropa dos Lanternas Verdes, o Super-Homem parte, né, pra treta e passa... Nossa, malandro. Ele passa a tropa dos Lanternas Verdes rapidinho. Dá nem graça, né? Não dá nem graça, mas cara. É um negócio que mostra, sim, pelo menos não deixa claro, é que dá a entender que ele não matou ninguém, né? O Super-Homem. Ah, não. Parece que ele não mata ninguém mesmo. Deixa incapacitado. É, que ele não mata ninguém em nenhuma parte da história, né? Não só nesse volume, ele não mata ninguém. É, verdade. Na história inteira. É, a única coisa que ele faz é ferrar com a Diana, mais nada. É, até porque ali o dele tava na reta na hora, né? Era Exato. a única opção que ele tinha. O legal dessa tropa de Lanterna Verde é a menção dos membros dela. É, pode ver. É. Tem o Rainer, tem o Gardner, estão todos lá, querendo ou não. Os caras estão todos ligados. E ainda dá a entender que o primeiro que é atingido, mesmo que não é citado, que é o John Stewart. É verdade, é verdade. Que é o negão. É. Isso é muito bem sacado. Depois tem a treta com as Amazonas também, que não dá nem pro cheiro. E aí o Luthor joga todo mundo em cima dele, cara. Você vê até o Apocalipse correndo, né? E ele só ergue o peito e os braços e manda todo mundo pro saco de novo. É muito foda. Enquanto isso, o Brainiac tá chegando nos Estados Unidos pra dominar tudo. E aí, senhores, vem a grande tacada também do gibi, que é... o grande plot twist. É o grande plot twist que é o cara vencer o Super-Homem com uma pena. É o Lex Luthor, né, cara? E a sutileza da Lois, né, que tá com uma carta no bolso, e o Super-Homem já vai, ó, acabou, filha, já ganhamos aqui, derrotamos todo mundo, e o cara lê a carta com a visão de raio-x dele. Detalhe, a carta tá dobrada no bolso. Caralho, caralho. A carta... Isso é muito foda. E no sentido do coração ainda, né? Bem no lado esquerdo. Exatamente. E o olhinho do bicho enche de lágrima. Quem quer ler aí o que tá escrito na carta pros ouvintes aí, pra deixar narrado? Não, peraí, deixa eu falar então, porque eu até anotei essa frase aqui. A Lois pega a carta e fala, né, que diabo que tá escrito nessa carta? E aí tá lá, por que você simplesmente não põe o mundo inteiro numa garrafa, Superman? E aí nessa hora ele desaba, né? É muito... É sensacional. É o maior fracasso dele, né? Sim. Ele não conseguiu salvar a outra cidade. Ela ficou lá, reduzida. Ele não conseguiu salvar Stalingrado. Ficou naquela merda. E fora que essa questão da garrafa dá exatamente o sentido de controle, né? Que é o que ele tá fazendo com o mundo, né? Exato. E aí vem o segundo plot twist da história toda, que é o seguinte: Brainiac, na verdade, não tinha se aliado chuva nenhuma com ele. O Brainiac vira pra ele e fala: olha aí, o seu bocó de capa,
é o seguinte, meu filho, é isso, isso. Eu não tô aqui, você acha que se o cara é nível 9, eu sou nível 11, meu filho. 12, ele falou que ele é 12. E aí acho que ele fala assim, o papagaio era você da história, né? Eu era o pirata. Exatamente. Tem toda esse lance aí e uma frase, porra, demais, que é o Lex Luthor dando a volta depois que o Brainiac solta um raio em cima do Super-Homem, né? E de repente a força acaba da máquina do Brainiac, você vê o Brainiac meio Mushiba, né, cara? E tá o Luthor lá dentro. Sacaneando geral, brother, né? E ele fala que ele não pode, né? Subestimar a mente humana, né? E aí ele coloca lá, fala a frase, sua vez, Super-Homem. E aí, cara, o Brainiac, pra variar, sempre se fode, né, brother? Só que tem a virada bacana do quadrinho, que é o lance do... Depois da carta, o Super-Homem entende o que tá acontecendo. Aí agora é uma conclusão do André, tá? Em relação ao Super-Homem. Isso é a minha visão. Gostaria que vocês também colocassem a de vocês, tá? Não tente se influenciar na minha, por favor. Mas o lance, ao meu ver ali, é que depois que ele lê tudo aquilo, as lágrimas, por ele ser um ser mais evoluído, ter um raciocínio mais rápido, tudo isso é mostrado, né, no quadrinho e também qualquer outro quadrinho do Super-Homem. Ele entende qual que é a analogia do Luthor. Apesar de ser simples, ela é muito profunda, porque não é nem o fracasso da cidade que ele não conseguiu salvar, mas sim o fato dele tá fazendo com uma raça, com um planeta inteiro, o bem prazer dele, entendeu? E aí quando o Luthor fala, meu filho, põe tudo numa garrafa aí, e bebe essa porra de uma vez, porque tu tá fudendo tudo, entendeu? E ele entende que ele pode até ter começado a querer ajudar a raça humana, mas depois, cara, foi o que ele queria fazer, não o que milhares de pessoas deveriam fazer por elas mesmas, né? Então eu acho que ele tem toda essa conclusão, a virada do lance de quando o Luthor derruba o Brainiac e o Super-Homem resolve tirar, né, a nave do Brainiac. Quando eles percebem que a nave vai se auto-explodir, né, o Super-Homem leva a nave pra fora da atmosfera. A única coisa que eu não entendi é que se o Luthor tava lá dentro... Não, o Luthor tava na fortaleza, né? O Luthor ficou dentro da fortaleza do... O Luthor ficou na fortaleza. Ficou na fortaleza. Ele não tava dentro da nave. Exato. E aí o Super-Homem leva a nave pra fora, o Luthor ainda até brinca com ele, eu quero ver você, né, ser mais rápido dessa vez. E você vê que a expressão do Super-Homem é muito interessante. E aí vem a minha teoria, né, que quando ele tá com um sorriso no rosto e tá levando a nave que vai explodir, né, a níveis, sei lá, níveis atômicos, o Super-Homem tá com um sorriso no rosto, tá com um semblante mais sereno e ele fala, boa jogada, velho amigo. E o Luthor, ele tá na mesa onde o Super-Homem tava jogando xadrez e ele faz o checkmate. E na mesma página a nave do Brainiac explode, né? E o Luthor faz o checkmate. Daí, senhores, começa uma história breve, né? Mas antes de falar dessa história que aí nós estamos chegando à conclusão deste magnífico gibi, é o que eu tô te falando, é o que eu falei pra vocês, né? Que ao meu ver, você vê que é tudo um ponto de vista, né? Eu fiz uma frase lá no começo e estou linkando ela agora. É o ponto de vista. E quando o Super-Homem lê a carta, ele tem o mesmo ponto de vista que o Luthor estava tendo. E quando esses dois planetas se alinham, a coisa ia dar certo, né? O grande erro dessa cena final aí do Luthor jogando xadrez é que, desculpa, eles não consultaram ninguém. Essa posição eu ia falar pra você. Não é capaz de dar checkmate nessa posição. É impossível. Então, Beto, mas o que eu entendi é que ele derrubou o rei, né? Não, Pedrão, porque ali na situação tem 3 peças pretas e uma branca. Certo. Então, possivelmente, como é a única branca, é o rei. E ele movimenta a peça preta. Então, na posição, as brancas nunca vão conseguir ganhar da preta, somente no máximo empatar. E ali ele joga a preta como um checkmate. E não é possível naquela posição. Não, então, será Mas que... é uma parte técnica só. Vamos só contextualizar que o Beto joga xadrez aí, Você foi campeão de quê, Beto?
Da Liga de Xadrez de São Bernardo. Então. Mas o que eu também, como o Beto, eu conversei bastante sobre xadrez com ele, vendo essa cena, eu entendi assim, o Lex Luthor, ele tinha a última peça dele em jogo, que era essa jogada com o Brainiac, e ele não tinha mais o que fazer, só que ele conseguiu virar e derrotar o Superman, por isso que ele derruba o Rei Preto, que seria o Superman. Será que não é isso? Não, Não porque faz assim, mais sentido? Eu tô fazendo assim, você pode ter até uma analogia desse tipo, né? Mas assim, falando tecnicamente que num jogo mesmo. História, né? Num jogo, tecnicamente, sem analogia, aquilo não é possível. Eles poderiam ter feito... mas provavelmente foi só analogia mesmo. Sim, a analogia com o Rei Negro, né? Alguma coisa de ser a última tipo peça branca ser a do Lex Luthor e provavelmente foi isso. Mas vamos voltar, um detalhe aí que tem essa questão da boa jogada que ele fala, né, antes da nave explodir, e o Lex Luthor comenta que tudo isso foi planejado por ele há 40 anos atrás. Eu achei meio uma forçada de barra, mas achei legal ao mesmo tempo, sabe? Eu não sei dizer o que eu achei dessa conclusão, mas também tem isso, que ele fala que ele planejou tudo isso, foi calculado há 40 anos, né? Meio Deus Ex Machina de novo, né? Eu vejo... Porque depois tem uma sequência da última conclusão, né? Que ele não calculou todos os parâmetros, né? Ele calculou 99,9%, né? Então ele acaba não acertando tudo. E no final, essa satisfação dele no jogo, por ele ter encerrado, é por ele ter finalmente vencido contra o Superman, né? Então ele tem a satisfação final dele, que desde o início era essa, né? Ele não tinha outro objetivo senão conter o Superman de alguma forma. Depois você mostra aí a evolução do Luthor, mas não é a evolução do Luthor, é a evolução da raça humana. É só espelhado no que tá passando a vida do Luthor, mas a raça humana tá evoluindo como um todo. A partir do momento que o Luthor tem acesso à tecnologia que o Superman tinha, o mundo chega ao ápice. Exato, obrigado, Henrique. Então, e ele intitula essa era como lutorismo, né? Ele intitula o lutorismo, mas ele dá poder às pessoas. Tanto que ele abre mais a cultura, ele abre mais um monte de coisa, em vez de fechar. E aí, em poucas páginas, todo o time que criou o quadrinho, ele mostra isso, tanto o roteiro como o desenho, muito rápido. A evolução da raça humana, e aí você saca o porquê de que o Super-Homem narra o quadrinho inteiro. Porque ele tá contando uma fábula, né? Que ele viu todas as eras e a Terra, nós começamos o quadrinho sem a origem do Super-Homem. Ele simplesmente caiu na Rússia, certo? Ele caiu lá na Rússia. E aí, o leitor você já sabe, é igual o Batman, lá quando amarra a Mulher Maravilha. Não, mas peraí, gente, ele é o Batman, ele consegue fazer isso, tá ligado? É que a gente, além de ser lambda, nós somos uns vermes e aí a gente fica questionando isso. E aí eu sempre dou aquela resposta, gente, Deus Ex Machina, né? Mas nesse caso, exatamente desse quadrinho, simplesmente a nave caiu. E aí que vem a parada de gênio, né, cara? Porque a raça humana, ela transcende tanto, né? Evolui tanto, chega ao ápice como o camarada Henrique pautou agora, que o sistema solar vai englobar, né, o planeta, né, vai consumir o planeta, assim como foi com Krypton, né, e um bebê é mandado, até que um dos filhos, o legal são os filhos do Luthor, né, ele vai ter vários nomes, até chegar a Jor-El, de Luthor, né, isso é sensacional. É aí que tá a sacada. É muito foda e é muito abstrato a parada, porque ele manda o bebê pro passado, cara. Olha que foda. É foda que ele, quando o Jor-El manda o bebê pro passado, ele manda falando assim, mude o nosso destino completamente, né? Sem ter noção de que ele é o futuro, ele já é o futuro disso que ele fez, né? Então isso é muito foda. Cara. Então dá a entender que, na verdade, o próprio Superman, ele é um descendente do Lex Luthor. Exatamente. Sim, ele é o último filho do Lex Luthor, né? Antes da raça ser exterminada. E vira um ciclo isso tudo, né? Então quer dizer que é um ciclo eterno, né? Vai se repetir eternamente. Aí, antes disso, rapidão,
que eu acho um negócio muito legal, que mostra como o Superman tá narrando tudo, que mostra que ele sobreviveu, né, à explosão, que ele comenta que provavelmente o Lex Luthor errou algum cálculo e errou a densidade dele, né, do corpo do Superman, então ele sobrevive e aí ele volta pra Terra pra poder viver como um humano normal, né, então ele só tá observando, ele fala assim, a partir daqui eu não vou mais interferir na humanidade. Não foi. E eles vão evoluir por conta própria. Isso é muito legal. E aí ele vai narrando até o ponto em que a Terra entra na rota de colisão com o Sol, né? E nesse momento para a narração dele. Quer dizer, que ele provavelmente também morreu ali, né? Porque ele viu até ali, até o momento que a Terra colide com o Sol. Que eu quero acreditar, porque também fica aberto que ele pode ter ido embora. Ele tem o poder. Sim. Pra mim, se ele foi embora, ele foi embora muito tempo antes, porque o Sol ficou vermelho. Tem essa. Tem essa também. Não, pode ser que o Sol tenha ficado vermelho, ele perde os poderes ali e não tem como sair, então ele morreu ali mesmo. Uma hipótese que pode ser que de repente ele esteja fora do planeta, é que a própria visão vai distanciando. Ao ponto que tem os diálogos, ela vai distanciando cada vez mais, como se ele estivesse enxergando de longe o planeta. Então, como se ele já estivesse escapando daquilo ali. Ele sabe que vai acabar aquele planeta e por isso que termina a narração, porque ele não sabe mais o que aconteceu, porque ele saiu dali depois. E eu acho ainda que a despedida do Super-Homem da Terra é quando a Lois olha pra trás e ela sente que é ele, depois ele some. E o legal foi ele disfarçado de Clark Kent no final também. Exato. Foi outra versão. O que eu falo, o último frame dele é a Lois olhando e ele indo embora com um sorriso maroto, né? Depois ele é tudo como brilhantemente aí citado pelo Beto, é a visão sempre de longe, né? Que a gente pode supor um monte de coisa. Eu achei que ele viu ele tava vendo de longe, ele não tava mais no planeta. Porque então, se você pega a última frase que ele fala, ele fica falando lá dos descendentes do Luthor, Alex El, Jordan El, Lana El e assim vai, e daí chega no Jor-El, lá ele poderia ter superado o seu antepassado. Aí ele fala lá no finalzinho, será que ele está certo ou esta é a primeira vez em que incontáveis anos que um Luthor comete um erro? Ele para de falar ali. Então, eu acho que ou ele morreu ou ele foi embora. É um dos dois, né? Fica em aberto. Vai ficar em aberto aí. Isso que é bacana das obras que eu tanto gosto. Eu achei que... mais uma vez se prendendo. Eu achei que é o chamado paradoxo da predestinação. Sim, exato. Era isso que eu ia falar também. O Superman é um descendente do próprio Luthor. Isso faz como aquele loop causal, você viaja no tempo e acaba criando sua própria origem e é um treco sem fim. E a partir de um certo momento criou-se esse loop e eles nunca vão escapar disso. É sem fim. A HQ é um ciclo infinito. Ao meu ponto de vista, eu encaro isso não só como looping, o que eu encaro é sutileza desse final, não, além de ser corajoso, extremamente inventivo. Cara, você pega o quadrinho e começa a ler ele, as primeiras 10 páginas, tu jamais vai imaginar que ele vai acabar desse jeito. Isso que eu acho brilhante. É você pegar uma obra que começa com um ponto e acaba de outro jeito que você não ia imaginar nunca isso, cara. Eu jamais ia imaginar que o Super-Homem é um descendente do Lex Luthor. Então eu achei muito genial isso daí, cara. E, porra, eu tiro o meu chapéu entre a Força e o Martelo, e se eu não era fã, que na verdade eu sou fã do Mark Millar, fiquei muito mais agora. A verdade é que eu acho que até meus antepassados já foram fã do Superman entre a Foice e o Martelo, e foi um ciclo, e vai continuar sendo infinito isso daí. Boa, Beto. Tem só um negócio que eu queria falar antes da gente finalizar, que assim, quando eu li a primeira vez, eu pensei nisso já, e assim, poderia ser um final mais foda, mas esse final também já é foda, que dá essa sensação de looping, né? Esse final dessa HQ dá essa sensação de looping que é sensacional, mas o que eu tava até discutindo com o Beto, acho que ontem, que seria um final espetacular, em vez dele cair na Ucrânia de novo, ele dessa vez cair nos Estados Unidos, que aí seria a origem definitiva do Superman, sabe?
Ficaria foda também, como uma origem dele. Pode crer, Pedro. É um ponto de vista, né, Pedro? Mas eu acho que a ideia do Miller, que dizem que quem deu esse final pra ele foi o Grant Morrison, é a ideia de criar esse paradoxo, que é o ciclo desse Superman, ele não tem fim. Com certeza. Ele acredito até que foi hermeticamente fechado, porque até histórias que se passam nessa cronologia desse Superman, depois que ele foi criado, ela não foi alterada. Não foi alterada em nenhum momento. Teve mais duas revisitações que teve durante o universo DC nesse universo, e eles não alteraram o personagem. Então eu acho que a ideia é justamente essa. Ele é fechado nele mesmo. Ficou espetacular dessa forma. Eu não tô falando que seria melhor, não. Mas é o que eu pensei que ficaria muito legal eles usarem como a origem definitiva do Superman, né? Assim como o Piada Mortal foi criado como uma graphic novel e depois inseriram no universo cronológico, né? Fazerem isso também ficaria muito da hora, assim. Mas não aconteceu, né? E nunca vai rolar. Então é só um negócio. Calma, não duvide da humanidade. Frase de Lex Luthor. O potencial deles é... Mas eu ainda voto no seguinte: essa nave poderia ter caído no Paraná. Porra. Já caiu na Inglaterra e no Japão também, né? Então... caiu na China, ultimamente caiu na China, hein, Beto? Já tem o super-homem chinês aí, hein? Já tem chinês já também? O de aço já foi ruim pra caramba. Já. Inclusive, saiu recentemente aí pela Panini aí, o super-homem chinês aí. Ele é diferente. Ele é uma experiência genética. Ele é chinês. Agora, já que o Pedrão falou também aí da parte de ele ter caído nos Estados Unidos, na primeira edição aparece, né? Faz uma homenagem também a Marta e eu não lembro o nome do pai do Superman. Jonathan. Só que ele já tá morto, né? Ele já tá morto nessa época. Ela fala assim, se o Jonathan visse isso, ele ia ficar maluco. I offered them utopia, but they fought for the right to live in hell. Never underestimate the power of the human mind. Maravilha, meus amigos! Então vamos chegar aqui no nosso último bloco, né? Nós destrinchamos Superman entre a Força e o Martelo. Falamos aí o que deve e o que não deve do quadrinho, né? Só esquecemos de citar que o nosso querido Barry Allen tem uma leve... o cara só fala do nome dele, né? Esquecemos disso. Foi mal aí, Flash. Desculpa aí, brother. É engraçado que eles comentam que ele tá sempre atrasado, né? Exatamente. Bom, antes da gente encerrar esse magnífico podcast de hoje, gostaria que cada um trouxesse aí uma indicação de quadrinhos do Super-Homem, né? Eu vou aproveitar a minha posição sobre os meus camaradas Ditador. e vou puxar primeiro. Ditador. Vou dar uma de Super-Homem aqui. Mas vou puxar a minha aqui, além entre a Força e o Martelo, mas não tem jeito. Eu sou muito fã de Grant Morrison e o próprio Grant Morrison aqui, né? Também teve um dedinho aí. E Grandes Astros, cara. Não tem jeito. Grandes Astros aí é um baita quadrinho. É Grant Morrison e Frank White na arte, né? Então é um espetáculo. Vão atrás. O Grandes Astros eu não li a HQ, mas eu vi a animação, que também é espetacular. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Se você não tem o acesso ao quadrinho, né? Que também não é um quadrinho muito barato. E eu também nem sei como é que tá a distribuição dele hoje em dia, se você consegue ele fácil. Tá esgotado. Tá difícil. Ao meu ver, ele tá esgotado. Eu já comprei ele faz um bom tempo. Eu acho que quando ele relançou eu comprei. Então eu tenho ele aqui na minha estante. Mas eu também tenho, porque eu sou só um pouquinho verme, eu tenho também a animação, né? Que saiu. Então, que é muito boa e é o pé da letra do quadrinho. Então vão atrás também. As duas mídias se conversam muito bem. E essa é uma das minhas indicações. Eu indico Identidade Secreta.
uma das histórias favoritas do Superman. É um Superman fora do contexto. Essa é uma das minhas favoritas dele, cara. Muito legal. Puta merda, essa é muito bacana. É um moleque que a única coisa que ele tem em comum com o Superman é uma piada que os pais deles fizeram, que eles têm o sobrenome Kent e dão o nome do moleque de Clark Kent. Tudo que ele ganha tem a ver com o Superman, a galera faz piada com ele sobre isso, e um belo dia ele descobre que tem os poderes do Superman. E o resto é história. É muito da hora. É tão simples, né, cara? Mas mesmo assim é muito legal. Inclusive, aquela cena do final do Man of Steel, né? Do Homem de Aço, dele derrubando o satélite, provavelmente foi tirada desse quadrinho, né? Que tem a cena no final que ele derruba o satélite nesse quadrinho. O Zack Snyder, ele tem fama de pegar e curiar toda a obra de um personagem quando ele vai trabalhar neles, e ele tem o hábito de fazer isso. Ele pega, ele vai lá, estrincha e tira o que ele acha de interessante. Com certeza foi daí que ele tirou essa ideia. Não, esse quadrinho é legal pra caramba. Não tenha dúvidas. Então, o que eu queria falar primeiramente é que uma das diferenças das edições que saiu entre o Superman, entre a Foice e o Martelo, que é esse encadernado novo, por exemplo, aí que o André leu a partir dele, na minissérie tem um glossário com os termos, umas citações de nomes russos, de uns locais, por exemplo, o que significa OTAN, né, o Pacto de Varsóvia, aonde é a sede do Palácio Russo. Então tudo isso eu acho que é uma nota do tradutor, do JP, né, que eu só tenho aí a elogiá-lo, que infelizmente nessa versão encadernada eles suprimiram, não tem. E a minha indicação de história do Superman é do Mago dos Quadrinhos aí, Alan Moore. Eu indico a história Para o Homem que Tinha Tudo, que tem uma versão adaptada naquela série de animações Liga da Justiça Sem Limites, que eles fizeram uma adaptação dela. Dá uma sinopse o mais curta possível. É o Superman, é o aniversário dele, o Batman e Robin e a Mulher Maravilha estão indo levar um presente pra ele na Fortaleza da Solidão. Lá eles encontram o Superman estático com uma criatura alienígena no peito. Que durante a história você vai descobrir que aquela criatura, ela dá a imaginação, o poder de a pessoa ter aquilo que ela mais quer. Então, ela gira em torno de o Superman voltar numa situação em que Krypton não explodiu. Vale muito a pena essa história aí. Bom, vamos lá. Eu vou falar, não é da DC o quadrinho que eu vou falar. Olha, como assim? Na verdade, é um quadrinho que foi feito por fãs, cara. Se eu não me engano, são os mesmos que fizeram o Acordo, que é do Batman. Não tenho certeza agora, que é o God's End. Já ouviram falar? Já li. Eu não li ainda. Sensacional, procura. Que, cara, seria o final perfeito, porque a gente ficou discutindo aqui um tempão. Seria um final perfeito pro Entre a Foice e o Martelo, que é um Superman que deixou a Terra. Assim, ele desenvolveu a Terra ao máximo, então ele curou todas as doenças, erradicou a fome, erradicou as guerras. E chegou a um ponto que ele viu que ele não podia mais colaborar com nada, que ele tinha que largar a Terra pra evoluir sozinha. E ele vai pro espaço, né? E aí lá do espaço ele vai acompanhando a evolução da humanidade, e os humanos, ele vê que os humanos eles consomem todos os recursos naturais da Terra, e a Terra tá a ponto de colapsar, e eles começam a sair da Terra para colonizar outros planetas, né, a humanidade, e aí chega num ponto que ele decide que a Terra não tem mais que existir, e ele simplesmente destrói a Terra. Mano, é espetacular esse quadrinho, cara. O melhor nessa HQ, nessa curta HQ, é que o Superman tem a cara do Alan Moore. Ele é barbudão, cabeludo, tudo branco, é foda. É muito bom, cara, esse quadrinho. Ó, os autores são Gerardo Preciado e Daniel Bayles. God's End. Então, mano, procura, André, que a arte é legal e, assim, a narrativa é espetacular, cara, vale a pena. Vou atrás com certeza. Maravilha, meus amigos! Então, né, depois dessa vasta indicação, que não vai ser tão vasta assim, que provavelmente o Pedrão vai dar uma animada. Sim! Porque a ditadura é grande aqui nesse podcast. Mas chegou a hora, né? Chegou a hora de agradecer ao Beto, ao Pedro e principalmente ao Henrique de estar voltando a gravar com a gente, né? Nós chamamos e ele veio. E ele atendeu o nosso pedido. Então fica aqui, o Henrique. Apareça mais, principalmente pra gravar sobre quadrinhos, Henrique.
Por favor. Pode deixar. Vem me ajudar. Vou me esforçar ao máximo. Show de bola. E agradecer a você, nobre ouvinte, que, poxa, que ficou aí todo esse tempo aí escutando, nos acompanhando nessa jornada que foi falar sobre Super-Homem entre a Foice e o Martelo. Bom, antes de mais nada, antes de darmos tchau, gostaria de deixar aí o seguinte: Pedrão, você que é o homem da edição, fale para os nossos queridos ouvintes aonde encontrar a Tropa Dercy. Vamos lá, então, para entrar em contato com a gente, manda e-mail para tropadercy@gmail.com. Visita a nossa página do blog tropadercy.blogspot.com.br. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram @tropadercy. Nossa página no Facebook, facebook.com/tropadercy. Você pode escutar os nossos episódios no SoundCloud ou através do nosso feed, assinando-o pelo iTunes ou por qualquer outro agregador aí. Qualquer outro não, alguns, mas maioria. E aí você acompanha a gente todo episódio aí, toda segunda-feira. E por último, nosso canal no YouTube, youtube.com/tropadercy. Segue a gente lá para acompanhar as novidades. E acessem, porque nada escapa ao nosso olhar. Maravilha, meus amigos. Bom, a única coisa que eu posso falar para o Pedrão é: bem-vindo ao meu mundo, Pedrão. Bom, senhores, muito obrigado então, e a vocês o meu forte abraço e até semana que vem, hein? Valeu, camaradas. Até, gente, para o alto e avante. Ó, e o Superman foi embora assim, ó o nome da história aí. Foi-se. Abraço, filho do Magrão. Gente, mano, é o caos. Mano, essa piada foi tão ruim que ela deu ficou top. Minha barriga tá doendo. Que merda, Beto. Puta. Aí, Beto, dormiu, Beto? Manda eu? Manda aí, vai. Manda. Beto Morreu. Ele tá dormindo, mano. Roberto. Tava ligado o mudo aqui, ó, sem querer, ó. Eu liguei o mudo. Ele tava dormindo. Ai, caralho. Nossa, eu falei, tô falando, os caras não estão ouvindo, tô viajando, mano. É um fenômeno. Puta, eu bati a mão aqui sem querer, o bagulho é mó sensível. Cara. Mano.